Um youtuber gringo fez um vídeo sobre antivilões que pegou 1 milhão de visualizações e geral começou a copiar o que ele falou. Mas tem um problema, antivilão não existe, e nesse vídeo eu vou te provar isso. Primeiro precisamos entender o que são realmente esses termos narrativos. Herói, vilão, anti-herói e tudo mais. Esse é um assunto complexo, que mistura muita coisa, então vou dar uma mastigada aqui. Existem arquétipos narrativos que foram derivados dos arquétipos psicológicos de Jung. Isso é importante, pois a linha junguiana de psiquiatria e psicologia influenciou Joseph Campbell, que por sua vez foi a base de todo o entendimento acadêmico moderno da escrita. Por exemplo, temos grandes arquétipos narrativos, como o da sombra, do mentor, do guardião do limiar, e temos arquétipos psicológicos, como o rei, o rebelde, o amante. Tudo isso se mistura de várias formas, carregando simbolismos milenares. Mas além de tudo isso, temos as funções dentro de uma história. Protagonista, antagonista e também as conotações populares que carregam diversas preconcepções pelo nome. E é aqui que entramos em herói e vilão, que muitas vezes são confundidos com os termos que eu falei antes. Um protagonista pode ou não ser um herói, assim como um antagonista pode ou não ser um vilão. Pensa comigo, dois amigos sempre treinaram juntos pra corrida, e agora eles estão nas Olimpíadas, mas só um pode ser o campeão. O antagonista da história é um amigo, mas ele não é um vilão. Também podemos pegar Death Note, onde o protagonista, o Kira, é o vilão da obra. Isso mostra como tudo é mais complexo do que parece, e existem várias formas de se organizar informação, tanto no meio casual quanto no acadêmico. No mundo casual, no dia a dia, o que importa mais é passar a informação em uma conversa informal, então use a palavra que você quiser pra fazer isso. Mas quando esses termos começam a invadir o espaço de definições formais e complexas, aí é bom lembrarmos o que é o quê. E é exatamente o que está acontecendo com o termo anti-vilão. Por isso, precisamos nos aprofundar nos dois conceitos principais para entendermos tudo isso, o de herói e o de vilão. Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Olha só a página da Wikipédia sobre o herói. Vemos Aquiles representado em um jarro ancestral, Joana d'Arc, a construção mitológica desse arquétipo social, o impacto cultural, o que eles significam, as diferentes culturas, suas semelhanças universais. Enfim, é algo quase que intrínseco à organização social humana. Aquela pessoa que se levanta e escolhe abandonar o conforto para obter a elevação de si mesmo, que pode ser representado em vencer um monstro, derrubar um governo tirânico, obter glória e imortalidade. Independente do objetivo externo, ele só é alcançado com êxito ou realmente aproveitado quando há essa evolução interna também. E essa é a página do vilão. Temos um cara de bigode, a origem da palavra e a evolução do termo na mídia pop. Percebe a diferença de profundidade? Claro que existem vilões profundos e bem escritos, mas essas coisas vêm derivadas dos elementos que já citamos aqui, e não da categoria vilão em si. Vilão é um utensílio prático para ser usado em uma história, principalmente no meio pop, pois não chega perto do que é um herói, que é um símbolo transcendental. E exatamente por ser tão profundo, que ele permite coisas como o anti-herói existir. Inclusive, acho que é um bom momento para falarmos sobre ele, mas antes precisamos de fato compreender o herói clássico. O herói clássico é uma figura inalcançável, são os Hércules da ficção e da história. Independente de serem baseados em pessoas reais ou não, o herói clássico vai além do real e se torna um ideal. Ele é o que nos inspira a evoluir, ao mostrar que existe como se tornar alguém melhor do que você é hoje. São ideais inatingíveis, mas que te dão um caminho para tentar chegar até neles, o levando a um processo de auto-melhoria constante. Esses personagens muitas vezes carregam diversas qualidades ideais: coragem, moral forte, senso de justiça, são abençoados, fortes, escolhidos, honrados. Isso não significa que eles não possam ter vidas tristes, passados traumáticos e lapsos de julgamento, mas sim que eles vão transcender tudo isso da forma correta no final. Só que algumas pessoas acabam se intimidando por essa figura talvez perfeita, ao invés de se inspirarem. Ele está muito distante, eu nunca vou conseguir alcançar, por isso não vale a pena nem tentar. Isso é algo bem comum na real, não vou começar a malhar ou desenhar ou estudar porque já passou da hora, não vou conseguir. Às vezes a sensação de distância, quantidade e esforço podem nos afastar de algo. Ele conseguiu, mas era o escolhido, ou tinha dinheiro, ou tinha talento. E é exatamente para esse tipo de mentalidade que existe o anti-herói. Esse foi um termo severamente destruído pela mídia pop e posteriormente replicado na era da internet. O anti-herói não é o Wolverine ou o Punisher. O anti-herói é o Peter Parker, o Homem-Aranha.
Inclusive eu falo disso no meu vídeo analisando o Aranhaverso, vou deixar aí o link na descrição. O anti-herói, por definição, é aquele que não possui as qualidades de um herói. Acabou que a discussão e criação deles se voltou pra parte deles não terem moralidade e de fazerem a coisa certa do jeito errado, esse tipo de coisa. Mas se limitar a isso é fazer um grande desserviço pra humanidade. O anti-herói é você e eu, e nas histórias antigas o fazendeiro, hoje em dia talvez um assalariado qualquer em um emprego que odeia. É a figura da pessoa normal, sem poderes, sem uma coragem excepcional, não é um líder, não foi o escolhido, mas mesmo assim precisa atravessar a jornada heróica. Vamos aprofundar rapidinho no Peter Parker. Nerd meio desengonçado, sofre bullying, recebe poderes sem querer que atrapalham sua vida, impedem relacionamentos, destroem sua rotina e acabam resultando na morte do seu tio. Como falei, é o fazendeiro, ou filho do fazendeiro em uma história medieval. Mesmo com o mundo sendo seu inimigo, eles precisam fazer algo, superar seus limites, demonstrar características que sempre tiveram dentro deles mesmos, ou forjar elas no calor da adversidade. É o ser humano normal, que precisa superar desafios colossais e que no processo evolui. E pra que isso serve? Enquanto o herói clássico é o ideal inalcançável, um símbolo que todos devem se esforçar para tentar ser, o anti-herói clássico, ou o herói improvável, é um lembrete de que qualquer um pode dar um passo adiante e tornar o mundo à nossa volta um lugar melhor. É um lembrete que já temos o que é preciso para começar a nossa jornada. Ao invés de inspirar pelo exemplo do que podemos nos tornar, ele inspira pelo exemplo de pessoas que vieram de situações piores que a nossa, e mesmo assim conseguiram não só seu objetivo, mas também a evolução interna. Percebe como é uma mensagem poderosa e profunda? Ok, também temos o anti-herói malvadão, mas só achar que existe esse tipo é complicado, não é? As pessoas tentam reduzir as coisas nas suas formas mais mundanas possíveis. Como falar que anti-heróis e vilões são formados pela tríade negra, que os anti-heróis possuem uma combinação de maquiavelismo, narcisismo e psicopatia, olha só como eu sou dark. Mas isso é resultado da simplificação nociva das coisas. Então não se deixe enganar por isso. Use esses elementos como ferramentas para te auxiliar, eles de fato ajudam. Mas não os use como guia para percorrer o caminho, entende? Agora vamos para o infame anti-vilão. Só que eu te pergunto, que características profundas um vilão tem para termos um anti-vilão? Se quiser, escreve aí nos comentários o que você acha que vai ser a resposta. Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, pô. Aqui eu uso animes, mangás, jogos e de vez em quando filmes, para nos aprofundarmos nesses elementos mais interessantes da narrativa e entender como ela de fato funciona. E a resposta para a pergunta anterior é... nenhuma. O termo vilão não tem características profundas para dar luz ao anti-vilão. Então, vamos lá. O termo vilão começou como uma forma de chamar pessoas que não tinham elegância na Idade Média, significando basicamente aquele que veio ou que trabalha da terra, ou seja, sujo, sabe? Mas ele foi evoluindo e virou um termo guarda-chuva para pessoas que fazem coisas ruins com os outros. E é isso. Como falei, você vai encontrar vilões profundos e complexos, mas o termo vilão é muito mais uma forma de categorizar a visão do público sobre alguém do que um elemento narrativo. Para as pessoas que acreditam no anti-vilão, sua definição acaba sendo algo como um personagem que tem um bom motivo ou faz coisas boas, mas que tem um objetivo ruim. E para fazer essa definição funcionar, eles precisam destruir a definição de um anti-herói, a reduzindo para uma pessoa que tem motivos ruins ou faz coisas ruins, mas tem um objetivo bom. Percebe como isso joga fora toda a profundidade que conversamos anteriormente? Esse é basicamente o exemplo que o Tale Foundry, canal gringo que popularizou essa bagunça toda, dá como exemplo. E foi o que todos no Brasil começaram a copiar, principalmente falando de um dos vilões mais pseudo-intelectuais que existem na ficção pop hoje em dia, Thanos. Que as pessoas pensam que é um bom vilão, mas se refletissem um pouquinho mais sobre, veriam como é muito simplório. Fora que ele é um vilão clássico, não tem nada de anti-vilão. O personagem tem seu objetivo da trama como exterminar metade do universo, e seu motivo para isso é para impedir que a superpopulação destrua tudo. Mas esse motivo não é nobre na verdade. Thanos tinha uma síndrome de profeta do apocalipse. Se aconteceu em minha sociedade, acontecerá com o resto. Ele é egocêntrico, se acha moralmente superior, acha que tem direito de tirar vidas para cumprir a visão dele, se bota num pedestal. Seu verdadeiro objetivo ali não é essa baboseira toda, é satisfazer o próprio drama. Saber que está certo, destruir o universo para tentar impedir o que aconteceu em sua sociedade. Mas sem perceber, replicar exatamente o que aconteceu e o que ele diz não querer que aconteça. Salvar as galáxias é só uma ilusão que faz o personagem parecer mais bacana, vamos dizer assim. Afinal, se ele realmente quisesse salvar o universo, já que agora ele literalmente controla todos os aspectos da realidade e da existência, por que ele não criou recursos para manter a expansão do universo saudável? Esses malthusianismos da vida, ou seja, previsões de que a população irá crescer e se destruir por não ter recursos, é algo altamente conectado com eugenia, e sempre
sempre falha na sua previsão, desde a original até as propostas absurdas que vemos hoje em dia. Aqui não só com comida, mas sim da relação do humano com o próprio planeta. E elas sempre falham, de acordo com os estudos, pois são incapazes de prever a evolução da tecnologia, que permite aumentar a produção com menos recursos, permite reduzir o nosso impacto com novas técnicas e por aí vai. Thanos não era um cara burro, muito pelo contrário. Então, a ideia de gerar recursos com as joias, ou as usar para desenvolver métodos para manter um crescimento saudável, deveriam ser as primeiras coisas que ele deveria pensar. Mas não é isso que ele faz, ele prefere destruir. Por quê? Simples, é o que ocorreu com sua raça. Thanos poderia se apagar também, né, pra dar o exemplo, ao invés de ficar vivendo a vida boa numa fazendinha. No fim, ele simplesmente está projetando seu trauma no resto do universo. E você pode pensar, nossa, isso até que é interessante, porque o narrador falou que ele é um vilão ruim? Porque os roteiristas simplesmente continuam com essa galhofa de reduzir o universo pela metade sem nem perceber o que o personagem realmente tem de potencial. É muito simples perceber essa escorregadia do roteiro, e eu não sou o primeiro a fazer isso. Cara, o Thanos nem percebe que por mais que ele destrua metade dos seres vivos, eventualmente o universo vai chegar naquele ponto de novo. Então no mínimo ele teria que ficar de tempos em tempos deletando metade do universo. Mas nem isso o animal faz, porque ele destrói as joias. Ou seja, nem para cumprir o próprio suposto objetivo ele é competente narrativamente. Tudo isso aí ajuda a gente a mostrar que esse papinho de salvar o universo era balela. Fora que esses objetivos de salvar um país, o mundo, o universo, é padrão de vilão mesmo. Teoricamente, a diferença pro anti-vilão seria o fato do intuito verdadeiro por trás disso. E eu poderia continuar indo mais a fundo pra mostrar que não é bem assim, mas isso aqui tá ficando grande demais. Assim, se você quiser, pode usar anti-vilão, mas pelo menos avisa que é uma figura de linguagem e não uma técnica narrativa. Quando estiverem discutindo por aí no Twitter ou em rodas mais sérias, não deem definições de anti-vilão, pois elas estão erradas. Também evite reproduzir falácias sobre o anti-herói, ou associar a tríade sombria com eles, ou com vilões, como algo intrínseco, e não só como uma ferramenta para ajudar a criar alguns personagens. Infelizmente, até a Wikipédia faz isso, o que tira parte da credibilidade dela quando o assunto é narrativa de verdade, e não tecnicazinhas pop para as pessoas discutirem online. O site inclusive menciona o anti-vilão na página dos vilões, mas não faz nenhuma citação sobre o termo, afinal não existe nenhum livro técnico de narrativa que use esse termo, de tão raso que ele é. Esse é um dos motivos de eu odiar o site TV Tropes, que reduz tudo a clichês ou técnicas muito superficiais, sem levar em consideração a teia de conexões feitas pelos autores, para fazer cada momento e personagem de uma obra boa serem lembrados. Existe um outro termo parecido com anti-vilão, que é o vilão humanizado, que é basicamente isso de ter mais nuances e camadas. E é um termo bem bacana na verdade. Mas um vilão malvadão ou humanizado não são parâmetros de qualidade, são características, o que vale é a execução deles. E eu te aviso, a maior parte dos vilões que você encontrar não vão ser esse imaginário popular do anti-vilão se você avaliar bem. Vai ser só um vilão normal mesmo. Como falei, o termo é tão vago e abrangente que ele é mais uma forma de catalogação superficial mesmo. E os tais anti-vilões provavelmente serão apenas antagonistas complexos. Se você só curte narrativa ou realmente estuda isso, tente passar esse conhecimento pra frente. Narrativa e escrita já é algo deixado de lado por boa parte das pessoas hoje em dia. Então se vocês não fizerem isso, quem vai fazer? Consegui te fazer entender o motivo do anti-vilão de fato não existir? Ou faltou comentar algo? Me diz aí nos comentários. Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, aqui vamos a fundo nas técnicas narrativas usadas na ficção. Se você quiser ver vídeos antecipados, participar de lives exclusivas e ter canal VIP no Discord, apoie o canal a partir de míseros R$5. Você pode fazer isso no Apoia-se, PicPay ou Clube de Membros do YouTube. E um último comentário. Eu sei que o YouTube é selvagem e tudo vale para conseguir views. Já vi uns shorts que passam fake news total sobre narrativa, mas até aí, paciência. Só que se você quer ser um artista, seja desenhista, escritor, animador, evite copiar o trabalho dos outros. Isso bota em risco a credibilidade do seu trabalho. Então, quando possível, vá a fundo nos assuntos, pesquise em outros locais e tente reproduzir as coisas da sua maneira. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!